idêntica a esse tipo de virtude, ou se a purificação precede e a virtude segue, e se a virtude está em purificar-se ou em estar purificado. A virtude em purificar-se é mais imperfeita que a em estar purificado, pois o estar purificado é já como que uma perfeição. Contudo, o estar purificado é uma expulsão de tudo que é alheio, ao passo que o bem é diferente disso. Ora, se algo era bom antes da impurificação, a purificação lhe basta. Certo, a purificação bastará, mas o bem será aquilo que remanesce, não a purificação. E devemos investigar o que remanesce, pois talvez a natureza remanescente não seja o bem, porque ela não estaria em algo mal. Então devemos chamá-la boniforme? Ora, ela não é capaz de permanecer no que é realmente bom, pois nasceu para ambos. Seu bem, portanto, é estar com o que é congênito a ela, e o mal com seus contrários. Logo, quando purificada, ela precisa estar com seu congênito, e estará, quando tiver se convertido. Então, após a purificação, ela se converte? Na verdade, após a purificação está convertida. Sua virtude é isso? Sua virtude é antes o que surge da conversão. E o que é isso? Uma contemplação e uma impressão do que foi visto, impressa e em atividade, como a visão em relação ao que é visto. Então, não as formas inteligíveis que foram contempladas e cuja impressão está agora ativa na alma. Não as possuía nem se lembra delas? Não. Não as tinha ativas, mas longínquas e desalumiadas. Para que sejam alumiadas e saiba que lhes são internas, deve projetar-se para o alumiador. Contudo, não as tinha elas mesmas, mas suas impressões. Portanto, ela deve ajustar a impressão aos verdadeiros, dos quais são as impressões. Talvez, porém, se diga que ela mesma assim os possui, porque o intelecto não é alheio a ela, e, sobretudo, não é alheio quando ela olha para ele, senão o alheio mesmo presente. Pois, mesmo na ciência, se não atuarmos em completo acordo com elas, nos são alheias. 5. Mas é preciso determinar até onde se estende a purificação, pois assim também será claro a que Deus nos assemelhamos e a qual nos identificamos. E isso é investigar, principalmente, como são a ira, o desejo e todas as demais afecções, a tristeza e seus congêneres, e também o quanto é possível afastar-se do corpo. Com efeito, a alma pode afastar-se do corpo e talvez conduzir-se a locais. Esses locais da alma são provavelmente as localizações das faculdades da alma nos corpos descritas por Platão no Timeu. Como que juntos de si mesma, mantendo-se completamente impassível e permitindo-se apenas as sensações de prazeres necessários, os tratamentos e as libertações dos sofrimentos, para que não seja incomodada, e suprimindo as dores, e se isso não for possível, suportando-as docemente, e tornando-as menores por não afetar-se com elas, e eliminando na medida de sua capacidade a ira, totalmente, se possível, porém se não, pelo menos não se deixando irritar, mas deixando que a ira involuntária seja de outro, e que, mesmo involuntária, seja essa ira pouca e fraca, e eliminando o medo completamente, pois nada temerá, mas o involuntário está presente aqui também, exceto em caso de advertência, ou seja, a alma nada teme, a não ser quando o medo serve como advertência de algum perigo. E o desejo? Que não terá por nada vil, é óbvio, de comida e de bebida para sua remissão. Não é ela mesma quem o terá. Quem necessita de alimentação é o corpo, não a alma, segundo Platão. E tampouco pelos assuntos de Afrodite,
Mas, se os tiver, será por coisas naturais, creio, e que não contenha sequer o involuntário. Porém, se os tiver, será apenas com a imaginação, e quando esta estiver propensa. Em suma, a alma será pura de tudo isso e desejará tornar pura também sua parte racional, para que nem mesmo seja impactada. Todavia, se o for, que não seja fortemente, mas que os golpes sejam poucos e imediatamente desfeitos pela proximidade da alma, como se alguém, avizinhando-se de um sábio, tirasse proveito da vizinhança do sábio, seja tornando-se semelhante a ele, seja reverenciando, tanto que não ouse fazer nada que o bom homem não deseje. Assim não haverá conflito. Basta estar presente a razão, a qual a parte inferior reverenciará de tal modo que a própria parte inferior se desagradará, caso haja qualquer excitação, por não ter se mantido quieta na presença de seu Senhor, e reprovará a si mesma por sua fraqueza. Sexto, dessa forma, nenhum desses atos é pecado para o homem, mas retidão. Todavia, nosso empenho não é em estarmos fora do pecado, mas em sermos Deus. Assim, se algum de tais atos surge voluntariamente, Deus seria um tal homem e também daimon. Ele seria duplo, ou melhor, teria consigo um outro que possui virtude distinta. Mas, se nenhum surge, seria apenas Deus, um dos deuses que seguem o primeiro. Pois ele é aquele que de lá veio, e por isso mesmo, se torna tal como veio, está lá. Mas, tendo vindo para cá, ele assemelhará a si aquilo com que convive, de acordo com a capacidade deste, de modo a ser, se possível, inabalável, ou pelo menos, não praticante de atos que não aprazam a seu Senhor. Então, que é cada uma das virtudes em um homem assim? A sabedoria e a prudência na contemplação das coisas que o intelecto possui, mas o intelecto as possui por contato. E aqui Baraka fala que o que Plotino parece dizer é que nossa virtude, quando nos elevamos, é a sabedoria teórica e prática que nos advém da contemplação das formas que estão contidas no intelecto, mas o intelecto as possui por um contato imediato. E cada uma são duas, uma no intelecto e outra na alma. Lá no intelecto não é virtude, mas na alma é virtude. Então o que é lá? Sua atividade é aquilo mesmo que ele é, mas aqui na alma a virtude é o que veio de lá, mas está em outro. Porque nem a justiça em si, nem nenhuma das outras é virtude, mas um tipo de paradigma. Mas o que provém dela é virtude da alma. Porque a virtude é de alguém, mas cada ser em si é de si mesmo, não de algum outro. Todavia, se a justiça é mesmo sui gerência, ocorre sempre uma multiplicidade de partes? Não. Há uma que ocorre na multiplicidade, quando as partes forem muitas, mas há outra que é sui gerência absoluta, mesmo que seja da unidade. A verdadeira justiça em si é precisamente a da unidade para consigo mesma, na qual não há outro e ainda há outro. Assim, a justiça superior da alma é a atividade orientada para o intelecto. A temperança é a versão de seu interior para o intelecto. E a coragem é a impassibilidade conforme a assemelhação àquilo para o qual olha, que é impassível por natureza, ao passo que a alma o é a partir da virtude, a fim de que não coafete-se com seu convívio inferior. Sétimo, portanto, mesmo essas são virtudes na alma, mesmo essas que são virtudes na alma, se implicam reciprocamente. Assim como fazem aquelas que lá, anteriores a virtudes, são como paradigmas no intelecto. Porque intelecção lá é ciência e sabedoria. O estar voltado para si mesmo, a temperança. O ato próprio
a sugerência, o que é como que coragem, a imaterialidade e o permanecer puro em si mesmo. Na alma, em consequência, a visão voltada para o intelecto é sabedoria e prudência, virtudes dela, pois ela mesma não é essas coisas, como lá. Isto é, a alma em si mesma não é sabedoria e prudência, assim como lá no inteligível, o intelecto é ele mesmo sabedoria e prudência. E as demais virtudes se implicam do mesmo modo. Mas também pela purificação é necessário que todas o sejam, uma vez que são todas elas purificações no sentido de estar purificado. Senão, nenhuma seria perfeita. E o possuidor das superiores tem também, por necessidade, as inferiores em potência. Mas o das inferiores não necessariamente possui aquelas. Esse é o princípio da vida do sábio. O problema de quem possui as superiores também possui as inferiores em ato, ou de outro modo deve ser investigado virtude a virtude. Por exemplo, a prudência. Se a prudência superior emprega outros princípios, como a inferior ainda permanece, mesmo não estando ativa? E se uma está por natureza no âmbito distinto do da outra, e aquela, a inferior, temperança metrificada, o objeto subentendido desse verbo do seguinte é desejos, enquanto a outra superior suprime completamente. Dá-se o mesmo, de modo geral, com as demais virtudes, uma vez suscitada a prudência. Mas há o homem virtuoso, pelo menos de conhecê-la e de possuir o que provém delas. Talvez atuará circunstancialmente, conforme algumas delas. Mas, achegando-se de princípios superiores e de outros meios, agirá de acordo com eles. Por exemplo, não colocando a temperança naquele meio, porém afastando-se inteiramente, conforme possível, e vivendo inteiramente não a vida do homem bom, que a virtude cívica estima, mas abandonando esta e escolhendo uma outra, a dos deuses. A eles, pois não aos homens bons, é a assemelhação. A assemelhação a estes, aos homens bons, é como uma imagem que se assemelha a outra imagem, ambas de um mesmo arquétipo. Mas a assemelhação a outro Deus é como um paradigma. Vamos lá, agora com isso a gente termina o 2 e agora vamos começar o